Salve, salve galera, mais um podcast aqui para vocês. Como eu havia dito, traríamos aqui mais dois convidados nossos. Eu vou deixar eles se apresentarem. Sou Luiz. Sou Luís, o Lutz, sou alemão e vivo cá em Lisboa desde 5 anos. E é isso. Seu Walter. Olá, boa tarde a todos. Eu chamo Walter, sou natural de Angola, Luanda, e vivo em Portugal há uma coisa de 3 anos. Walter, você quer que eu te chame como? Eu sei que você não gosta que... Não, Walter. Walter mesmo? Você já mais botou? Eu não gosto de burocracia. Então, gente, o Walter é médico, então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a pandemia, o que aconteceu, algumas perguntas que vocês mesmos, que para quem não segue o canal ainda, siga aí. Siga também o Lisbon Body Shop, porque eu lancei lá no nosso Insta algumas perguntas que vocês pediram para que nós perguntássemos. Então, acompanhe com a gente. Seu Luiz, ele está aqui porque também, com o período da pandemia, ele teve Covid. E por ter Covid, ele teve algumas coisas aqui que ele vai contar pra gente, tá bem? Acompanhe aí. Bom, então podem falar um pouquinho de vocês, começando aqui com o seu Luiz. Está bem? Vou falar do quê? Do Covid ou da minha pessoa? Não, primeiro vamos começar antes do Covid. Tá. Como é que comentado comigo? Sim. Aliás, o Luiz é meu cliente aqui na loja também. É verdade. E então ele me contou algumas coisas, que a vida dele era 100% antes do Covid. E agora? Então vamos Sim. começar um pouco antes. Pronto, antes do Covid, eu sou advogado, vivo cá em Lisboa, mas trabalho normalmente em exclusivo online, então para mim não era tão novo o que aconteceu a muita gente de trabalhar remote ou de casa, porque eu já faço isso há 5 anos. Sim, era a minha vida e o Covid, pronto, tinha efeitos sobre a minha família, porque de repente todas as crianças ficaram em casa, tenho 3 crianças, e era mais uma organização mais complicada. Aqui em Lisboa mesmo eles estão? Sim. Sim, mas sempre correu bem e eu, como tenho trabalho na Alemanha, em França e em África, sempre viajei bastante. E mesmo durante o tempo da pandemia fui 3 vezes para a África, para a Etiópia, e nunca tive problemas. E pronto, o dia 3 de agosto apanhei o Covid. Fui infectado, não sei onde, não sei quando, porque isso ninguém sabe, ou pouca gente sabe. E nós vamos falar disso mais tarde, fui bastante forte, infelizmente. E a família, quando antes disso tudo, eles já estavam aqui ou o senhor que os trouxe? Não. Pronto, eu estive casado com uma portuguesa e vivimos 16 ou 17 anos na Alemanha, ou 16. Mudámos-nos para Portugal porque o meu trabalho me dava para organizar assim. E pronto, depois separámos-nos, mas as crianças ficam metade do tempo com ela, metade do tempo comigo. Então vamos entrar nesse ponto aí, que esse ponto é bacana. Onde é que as crianças se situaram nessa... Walter, Okay. fala um pouquinho de ti também, cara. Pronto, vou começar a falar de mim como pessoa, certo? Sim. Mudei-me para Portugal, acho que foi em 2017, acho que foi isto, em agosto. Eu não me lembro propriamente do dia, não sei se devo olhar para esta câmara, se posso olhar para ti. Fica à vontade. Se quiser olhar para cá, para lá, tá à vontade. É à vontade, é uma conversa aqui, cara. Então mudei-me cá em agosto, não foi uma coisa difícil porque vivo fora já de Angola há muito tempo, eu sempre estudei fora, mas quando mudei para cá o objetivo era mais para dar sequência então à minha formação médica. Então, continuando, não sou casado. Ainda? Ainda não, pois ainda não, então não tenho aqui uma história para contar acerca de filhos, infelizmente ainda não tenho, infelizmente. Pois, no geral, a adaptação não foi assim muito difícil, porque vivi em países mais difíceis de adaptação que Portugal, um deles foi a Rússia, por exemplo. Pois, mas em suma, tem sido uma boa experiência.
tem sido bom e tem sido uma... Eu gosto de desafios, então tem sido um desafio até certo ponto muito bom, porque procuro sempre ver vantagens e aprender com as dificuldades. Neste caso até agora não tenho do que reclamar. E eu lembro que o Walter falou pra mim também que, como é que é aquela brincadeira do Wakanda? Do Wakanda. Não sei se... Pronto, nós na nossa terra temos várias culturas. E eu venho de uma família que é descendente de Sobras. Neste caso o meu avô, que é o pai do meu pai, era um rei na sua aldeia. Então, entretanto, eu há um tempo atrás fiz um casamento tradicional, né? Nós temos cá, chama-se um pedido de casamento, que faz-se aqui de uma outra forma, que é pedir a mão da noiva em casamento e ficamos por isso mesmo. Mas na nossa cultura existe uma série de princípios que devem ser cumpridos. Um deles é a gente deve dirigir-se à casa da noiva. Levamos para este mesmo evento várias coisas que não são pedidas. Por exemplo, há famílias que pedem, muito obrigado, há famílias que pedem, por exemplo, fazem uma lista e que pedem uma série de coisas. Essas coisas vai desde bebida, comidas e outros bens materiais. Mas por acaso não foi o meu caso. Neste caso a família da minha noiva não me pediu nada, mas eu levei a mesma, que era para cumprir o que é de facto a nossa tradição. E então também vesti-me de soba, que era para representar o meu avô, que infelizmente já não está cá. Daí a história bacana. Quero com isto dizer que se eu tivesse crescido na aldeia em que o meu pai e o meu avô cresceram, eu seria um rei na minha terra. Pois, então é essa história do Wakanda aqui que entra o Wakanda. Por exemplo, o meu pai devia ser ele o rei. Depois do meu avô morrer, devia subir o meu pai. Mas o meu pai saiu da sua cidade, que faço de passagem aqui uma publicidade, é Kwanza Sul, que Angola tem 18 províncias, uma delas é Kwanza Sul, de onde vem o meu pai. Eu sou do Luanda, que eu nasci em Luanda. Então o meu pai sai de Kwanza Sul e vai para Luanda formar-se. O meu pai formou-se em economia e não deu sequência àquilo. Mas eu fiz questão, que isto foi agora, acho que foi em, não me engano, se mais nem vou te ver a ver, vai ficar chateada, mas eu acho que não me engano foi em junho que eu fiz o pedido e então, em memória ao meu avô, que eu não cheguei a conhecer porque quando eu nasci, ele conheceu, mas eu não o conheci, só conhecia o meu avô. Então decidi fazer uma homenagem à nossa tradição e vestir-me também de rei, e foi algo muito bonito. Ou seja, pessoal, estamos com o rei de Wakanda, você aqui conosco. Enfim, então vamos começar agora com a conversa um pouco mais... continuar a palavra aqui com o Walter. Ô Walter, eles fizeram aqui umas perguntas para mim, assim como tinha dito para ti, até te enviei essas perguntas. Sim. Se o seu Luiz também souber e quiser interagir, tá à vontade. A primeira pergunta que eles fizeram na enquete que nós fizemos no Instagram foi sobre a fala. A fala é prejudicada depois da intubação? Bom, como o Jefferson deu uma palavra, mas se não for demais, eu vou falando, mas também gostaria de interagir com o Sr. Luís. Exatamente. É um exemplo vivo. Exemplo vivo. Apesar de eu trabalhar. Tu metes o tubo e eu recebo. O que acontece é que eu por acaso nunca tive Covid. Graças a Deus nunca tive. Eu também, graças a Deus. E não aconteceu. Nunca tive, mas já vi. Vimos isto e continuamos a ver. Trabalhamos no hospital, né, com médicos, enfermeiros e tudo mais, e vemos vários casos parecidos. Mas graças a Deus nunca tive o azar. Já tive colegas com quem tive, por exemplo, a fazer urgência que tiveram Covid, mas eu felizmente nunca tive. Quanto à fala, como eu disse, vou fazer uma breve explicação, também acompanhando com o Sr. Luís, que é uma pessoa que está cá e pode falar melhor dos sintomas do que eu. O que eu posso dizer é que a fala pode ser prejudicada dependendo de várias situações. Por exemplo, existe uma intubação que é feita para os doentes que sofrem de sintomas mais graves de Covid. Um dos sintomas mais frequentes do Covid, se não um sinal clínico mais frequente, é a febre, que é uma febre muito intensa, que é um dos sintomas mais frequentes do Covid. Entretanto, quando falamos da fala, introduzindo aqui a fala nesse contexto, a fala pode ser prejudicada por causa da intubação. Neste caso, quem faz uma intubação é um anestesiologista, certo? Sim. Pode ser prejudicada a fala, como também outros órgãos. Como podemos ver, né? Uma explicação breve, a intubação é feita com um tubo orotraqueal que vai até a laringe. E a nossa laringe tem cordas vocais. Sim. Quero com isto dizer que a fala pode ser prejudicada, às vezes não só pelo Covid em si como doença,
mas pelo processo que foi feito. Neste caso, se ao fazer a intubação a gente falhar algum destes pontos, podemos lesar as cordas vocais e o paciente, neste caso o utente, pode ter, por exemplo, o rouquidão, fica com uma voz rouca, e também pode ter uma perda da fala. É mais ou menos nesse sentido. Não é que seja praticamente o Covid em si só a criar, por exemplo, esta perca da fala. Não, é uma complicação daquilo que vai ser o tratamento do processo do Covid. Não é o Covid que cria essa fala. Como eu disse, os sintomas mais frequentes do Covid, o principal mesmo era a febre. Entendi. Era a febre, que os pacientes têm muita febre e depois há outros sintomas que também são frequentes. Por exemplo, há pessoas mais novas que têm diarreia, por exemplo, há pessoas que têm o Covid com perdendo de peso, têm febre, depois neste caso também vão ter mialgias, traduzindo para o português terra-terra, vão ter dores nos músculos, por exemplo, dores musculares. Dores corporais. Exatamente. Quero com isto dizer que desmitificar que o Covid em si só causa a perda da fala, não é por aí. É por aí. Então, posso deixar também aqui o senhor dar o seu feedback? Sim, eu nunca tive problemas com a fala. A minha intubação foi 4 dias, acho eu. Ainda estou a tentar localizar tudo que se passou comigo. Posso dizer mais logo, porque eu tive 2 ou 3 dias no coma artificial, intubado, e tive muitos medicamentos sedativos. Então eu não posso saber muito bem o que aconteceu nestes dias. E uma coisa que está difícil para mim, porque em advogado eu sempre quero saber tudo que se passa, ter controle. E lá não tive controle, nada. 10 dias, não sei o que se passou comigo. O mais engraçado... Porque eu estive nas mãos das colegas do Walter e das enfermeiras, e eu, pronto, um dia acordo e a fazer uma barba durante a noite. O que é isso? Quem fez uma barba? Fazemos nós durante a noite, quando o senhor estiver a dormir. Mas o que é que fazem mais connosco neste... O jogo completo. Nem senti nada. E pronto, todos os homens sabem a fazer barba, normalmente, sim. Mas eu estive tão fora do mundo. Pronto, eu nunca tive problemas com a fala, mas eu sei que agora tenho que puxar mais que normalmente para falar. E quando falo muito, fico cansado na voz. Certo cansaço, certo? Cansaço na voz, porque puxo mais. E vê-se agora que eu estou a puxar a minha voz. E o ar, porque os pulmões ainda estão fracos. Mas eu não tive diarreia, eu tive febre, eu tive dores corporais e tive oxigênio muito baixo. Também fez uma oxigenoterapia, certo? Para além da intubação, fez uma oxigenoterapia. Sim. Até 60 litros por hora, que é muito. A coisa estranha é que estes sintomas tratam-se muito rápido, só o oxigênio não, com medicamentos. Exatamente. Porque 2 horas depois de chegar ao hospital, já não se sente os dores corporais, porque metem medicamentos, paracetamol, analgésicos e tudo mais. A febre também vão baixar, antidiabético. Então senta-se bastante bem. Não tive dores, mas eu fiquei doente e meteram-me nas urgências, ou no cuidado intensivo. E o senhor Luís, quando por exemplo, o senhor estava normal em casa ou no trabalho, aliás, o senhor já estava trabalhando em casa, como é que foi que o senhor descobriu? Poxa, estou me sentindo mal, preciso ir para o médico, não preciso? Pronto, há 2 coisas e eu espero que o Walter vai poder dizer que é justo. Pronto, primeiro foram os dores corporais. Senti-me doente, como uma gripe normal. Fiquei em casa, segundo dia não fui melhor, tomei paracetamol, Benuron, mas não fiquei melhor. Tive um bocadinho de febre. O dia seguinte fui ao hospital fazer um teste de Covid PCR, porque o teste, eu fiz um teste em casa, rápido, deu negativo. Só para explicar aqui. Isso é importante falar. Só para explicar aqui, o Sr. Luís, neste caso, é um doente
que teve uma complicação de Covid, porque a maior parte dos doentes de Covid não chegavam até o ponto de serem entubados. Estamos a falar de um doente que teve um Covid mesmo complicado, que teve que ser entubado. Só uma pergunta, o senhor Luís não tem nenhuma doença associada tirando o Covid? Eu tive tensão alta. Pois. Então estamos a falar aqui de um caso de Covid não tão simples como o resto. Quero com isto dizer que a maior parte das pessoas que tiveram Covid não foram parar a uma intubação. Nem vão ao hospital. Estamos a falar aqui de um caso mais complicado. Sim. E quanto ao diagnóstico, o senhor Luís disse aqui, fez um teste rápido. É preciso também explicar aqui que o teste de diagnóstico, que é o, como se chama em medicina, que é o gold standard para diagnosticar o Covid, é o famoso teste de RT-PCR, não é o teste rápido. Porque podemos ter muitos falsos negativos, também podemos ter muitos falsos positivos. Exato. Então é só para explicar. Isso, pronto. O primeiro teste foi um teste rápido, no segundo dia deu negativo. Ok, terceiro dia vou ao hospital, vamos fazer um teste PCR, à noite recebo o resultado positivo. Logo telefono o Serviço Nacional de Saúde. Eles dizem de ir a um centro de Covid perto do Martim Muniz. Fui lá, eles fizeram o registro, tudo bem, fui para casa. E como eu tenho um amigo que me falou muito de oxímetros, eu tinha um em casa. Nos primeiros 3 dias ainda fiquei com 96, 97, que é normal. Mas no 5º dia baixou rapidamente e ficou em 92. E o meu amigo me disse, em baixo de 95, vai nas urgências. Então com 92 fui logo nas urgências. Mas o quê? Como é que é o nome? É o oxímetro, um aparelho que foi utilizado para medir as saturações de oxigênio. Ok. Eu acho que isso é uma coisa muito importante porque muitas pessoas não conhecem isso. Um aparelho mais ou menos assim pequeno. Primeira vez que eu ouço falar disso também, cara. É um aparelho assim pequeno, parece mais. Acho que essas que trabalham com papéis já usaram agrafador. No grafador. É como se fosse um grafador, só que vai no CD. Não dói nada. Não dói nada. E é muito rápido, não está muito certinho, mas dá uma ideia. Sim, dá uma ideia. E deu-me a ideia que o meu oxigênio no sangue baixou rapidamente. E isso é um sinal de rapidamente ir ao hospital. Eu acho que podemos concordar com isso. Eu acho que em todas as casas devíamos ter um aparelho assim. Custa 13 euros. É como ter um aparelho de medição de tensão, peço desculpa. Sim, ou de febre. É mesmo é importante que a gente tenha, já agora, todos nós em casa, um oxímetro, como disse que eu esteja muito bem, um aparelho para medir a tensão. Precaução, né? E um aparelho para medir a temperatura. Sim. Por exemplo, o Jefferson agora foi pai. É muito importante saber se a filha está a fazer febre ou não. Exatamente. É muito importante saber se temos tensões altas ou não. Exatamente. Nós às vezes podemos ter um dia. A gente vive um corre-corre, uma sociedade super complicada. Estamos sempre a correr para aqui, a correr para ali, a correr para ali. E às vezes podemos ter tanto quedas de tensão, neste caso muito mais baixas, que é chamada hipotensão, também tensões muito altas, que podem dar outro tipo de complicações. Vou deixar aqui só Luís aqui acabar o seu raciocínio. E por isso que eu queria dizer isso, porque eu acho que é muito importante para as pessoas que apanham o Covid poder controlar o oxigênio no sangue com este aparelho, que não custa muito e que é muito útil. Os meus médicos me disseram que provavelmente, porque não se sinta logo que o oxigênio está baixo. Eu tive normal e nunca ia nas urgências porque não sinto, não tive a sentir. E o meu médico me disse, provavelmente salvou a vossa vida, porque 2 dias mais tarde chegar ao hospital ia ser muito mais complicado. Ou seja, esse aparelhinho fez toda a diferença no caso do 13 euros e faz a diferença. Vi que são as pequenas coisas que podem ajudar. Caraca. Eu acho que isso é muito importante. As pequenas coisas que fazem a diferença. É Brasil forte. É verdade. Porque às vezes nós estamos à procura de coisas mais complexas e estamos a falar de um aparelho, como disse muito bem, não custa nem sequer 5 euros. Nem sequer 5 euros custa aquilo. Então, acho que é uma coisa que é bom ter lá em casa, não só por causa do Covid, mas no nosso dia. Para crianças pequenas é importante. Eu estive a ouvir muitas histórias, eu fiz posts no Twitter depois e muitas pessoas reagiram e diziam salvou a vida do meu marido, blá blá blá, pronto, porque, mas
pouca gente tem noção disso. Pronto. Quer que eu leia? Pode falar. Posso ler a próxima? A próxima são quais são os fatores de risco? Fatores de risco para quê? Para ter Pro Covid. ter o Covid? Para complicar o Covid. Pois, acho que era este o ponto que devíamos falar, como disse Luís, por isso acho que foi uma boa ideia, temos aqui alguém que teve o Covid. Ter Covid, fatores de risco, todos nós podemos ter o Covid. O sanitário joga um papel muito importante. Como disse aqui o Sr. Luís muito bem, há outras doenças que podem complicar o Covid, que eu acho que isto é que é importante falar. Por exemplo, como disse o Sr. Luís, por isso acho que foi uma boa ideia, temos aqui alguém que teve o Covid. Ter Covid, fatores de risco, todos nós podemos ter o Covid. O sanitário joga um papel muito importante. Como disse aqui o Sr. Luís muito bem, há outras doenças que podem complicar o Covid, que eu acho que isto é que é importante falar. Por exemplo, pacientes que são hipertensos, têm tensões muito altas, pacientes que são diabéticos, têm níveis de açúcar no sangue descontrolados, pacientes que têm doenças cardiovasculares e várias outras doenças. O que acontece? O Covid, quando instala-se nessas pessoas, e são pessoas que muitas das vezes têm o seu sistema imunológico comprometido, que nós chamamos de são pacientes que estão com o sistema imunológico muito baixo, não são imunocomprometidos. Então, o que acontece? Quando o Covid aparece, quando as pessoas apanham o Covid, as outras N doenças que eles já tinham passam de um período que estavam controlados a um descontrole. Então, essas pessoas podem, muitas das vezes, morrem, não de Covid, mas das complicações das doenças que já tinham. Acho que todos nós chegamos a ver, quando o SNS falava, a televisão, que existiam pessoas que são grupo de risco. Grupo de risco, estamos a falar de pessoas mais velhas, 60 anos e outras, pessoas com várias doenças, como essas que eu acabei de citar, diabetes, hipertensão. Então essas pessoas tinham mais risco, porque se apanhassem o Covid, tinham poucas chances de saírem ilesos. Porquê? Porque o Covid em si não mataria essas pessoas, mas seria, nesse caso, as complicações que essas pessoas teriam. Quer dizer, uma complicação do Covid. Neste caso é mais ou menos isso. O fator de risco aqui, em suma, em si, são aquelas pessoas que já têm várias doenças e essas doenças vão ficar descontroladas por causa do Covid. É mais ou menos isso. Ou seja, ela já tem um quadro clínico. Exatamente. E o Covid entrando em Descompensa este ação, quadro clínico. fica pior ainda o quadro que ela já tinha, né? E eu ia dizer que estas regras são as regras gerais e são verdades e a estatística mostra isso, mas o Covid é muito complicado, eu acho que ainda não sabemos Certíssimo. muito. Há pessoas jovens, eu tive um jovem ao pé de mim no cuidado intensivo que não tinha nada outro que o Covid, mas também fui para os cuidados intensivos. Pode acontecer. São estes mais ou menos os casos. Como disse o Luís muito bem, por isso foi bastante dia termos aqui uma pessoa que teve o Covid. Em medicina não existe preto no branco. Quero com isto dizer, como disse muito bem o Sr. Luís, dizer que só as pessoas que tinham a tendência que vão ter o Covid é mentira. Tanto que a gente viu que até crianças que no princípio dizia-se que não teriam Covid, muitas pessoas tiveram Covid. Mesmo crianças. Eu conheço alguém que tem uma filha de 2 anos que teve Covid. 2 anos? 2 anos. A filha também teve Covid. A mãe apanhou Covid e a filha também apanhou. Mas o que é que eu posso dizer com isso? A filha não teve complicações, por exemplo, que a mãe teve. Ela reagiu ao Covid de uma forma mais soft, mais calma. Mas é preciso também perceber, por exemplo, como disse muito bem o Sr. Luís, quando o Covid apareceu, vou aqui fazer uma breve história, o Covid apareceu nas nossas vidas, assim, para o mundo em dezembro de 2019, certo? E a gente sabe que isto começou na China, numa cidade que é Wuhan, certo? Houve vários outros médicos que já sabiam da existência de Covid. Mas lá está, isto é uma incógnita que eu nem sequer posso afirmar, por exemplo, se essas pessoas, se calhar acho que é uma outra pergunta, não vou apressar-me a responder essa pergunta, mas por exemplo, quando o Covid começou, eu vi vários estudos que houve colegas, um deles era um oftalmologista, que disse que um dos sintomas do Covid era, por exemplo, a conjuntivite. E poucas pessoas falam disso, mas por acaso é também um dos sintomas do Covid. Mas depois este colega também foi morto. Agora, não sei se foi morto, foi algo mandado, se foi, não sei, mas eram os sintomas que ele nos tinha alertado que quase que não se falava disso. Quero com isso concluir com o quê? Que não é regra que sejam só as pessoas que já tinham desses que vão apanhar o Covid. E o Covid mostrou-nos isso, que não existe regras. Quero com isso dizer que há, sim senhora, percentagens. Há um certo número de percentagens que são essas pessoas. Mas não quer dizer que a gente mais nova seja ilesa a isto. Mais ou menos isso que eu queria concluir. É outro exemplo de um velho de 76 anos que entrou nos cuidados intensivos, 2 dias depois já estava bom e saiu.
sem mais complicações, não fui entubado, só recebeu muito oxigênio. 2 dias depois? 2 dias depois saiu. Eu, quase metade da idade, eu fiquei 8 dias. Pronto, há estes casos, mas em maioria sabemos que as doenças de hipertensão, etc., complicam as coisas. Só para deixar privado, já desde já, essa aí era a terceira pergunta. Eles colocaram assim, existem alguns fatores genéticos que aumentam as chances de quadros graves? Aí entra aí o hipertenso, obesidade, doenças cardiovasculares. Quando falamos de cardiovascular, estamos a falar de muitas doenças que aparecem no aparelho cardiovascular e entre outras doenças. São vários fatores que podem complicar o Covid. Dizer que em si que existem fatores genéticos por si só, teríamos a ser, como eu disse, assim, ainda muito preto no branco, mas há estudos que provam que o facto da pessoa já ter outras doenças façam com que o Covid, quando atua nesta pessoa, seja muito mais complicado, por exemplo, para as pessoas que não tinham outras doenças neste caso. É mais ou menos isso. Quer dizer, se a pessoa tiver outras doenças, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, o Covid afeta esta pessoa de uma outra intensidade que uma pessoa que não tem esse tipo de doenças. É mais ou menos isso que a gente podia concluir aqui. O que não quer dizer que uma pessoa que não tem essas doenças não pode ter Covid. Atenção, podemos todos tê-lo, tendo ou não doenças associadas. Eu acho que todos vamos ter Covid a uma altura, mesmo os vacinados. Exatamente. Eu sei que eu infectei 2 pessoas vacinadas, mas o Covid delas passou-se muito levezinho, soft. Só 2 dias de febre e um bocadinho de tosse. Estava aqui a dizer o Sr. Luís, também é preciso aqui explicar de uma forma que, por exemplo, como disse muito bem o Sr. Luís, todos nós podemos ter o Covid. E há aquelas pessoas, por exemplo, que tiveram Covid, mas estavam assintomáticas. Mas é preciso também saber que mesmo as pessoas assintomáticas já transmitem o Covid. É preciso que isso fique aqui patente. Porque nós temos tendência em pensar que, por exemplo, eu nunca tive o Covid. Eu nunca tive o Covid, mas sou uma pessoa que normalmente devia ter tido. Estou sempre a trabalhar num local que temos N vírus. Se calhar eu podia ter tido, mas nas vezes que eu fui testar, nunca pusou o Covid. O que eu quero com isto dizer o quê? Que é a importância também das testagens. Porque quando a gente testa com mais frequência, sabemos que o Covid tem um período de incubação. O que é um período de incubação? Que é necessário explicar, porque depois podem perguntar o que é isto. É o período em que a gente é exposto a um vírus e depois quando aparecem os sintomas. Estamos a falar de 7 a 14 dias, que é o que está escrito. Exato. Atenção, é por isso que eu vou repetir mais uma vez, a medicina não é preto no branco. Diz 7 a 14 dias, mas podemos ter pessoas que ficam mais dias sem sintomas. Exato. Eu fiquei bastante dias, provavelmente, sem sintomas e infectou uma pessoa, que eu sei, sem ter sintomas. Antes de Ela não tinha sintoma ou o senhor não tinha sintoma? Não, eu não tinha. Era sintomático, mas infectou alguém. Sim, eu tive assintomático, não tive nada, senti-me bem. Eu sei que encontrei esta pessoa só uma vez, antes de ter sintomas, e ela apanhou. É incrível, cara. Daí é preciso chamar a atenção a isso, porque nós vimos muitas pessoas que ficavam descuidadas, ficavam na rua a conversar com os outros, sem máscara, porque não tenho nada, mas não tu não faz, sou novo, não vai acontecer nada comigo também. Sim. E muito atenção disso, não é assim este vírus. Este vírus é muito mal, é muito vicioso, ou, não, que nós não podemos, pronto, não se vê, não se sente, mas está lá. E muitas pessoas não fazem atenção a isso. E não entendem, né? E brincam com ele. Eu hoje posso estar aqui sem máscara porque estive infectado há um mês. Estou imune agora. Mas normalmente nunca ia ficar aqui sem máscara. Sim. Eu estou vacinado. E eu acho que também estou vacinado desde o princípio já. Sim. Mas é preciso também explicar aqui, como disse muito bem, muitas pessoas, não sei se faz parte das perguntas, mas eu acho que é ordem pública, né? Saúde pública, é preciso informar essas pessoas também. Muitas pessoas, por exemplo, diziam que porque é que eu vou tomar a vacina, por exemplo, se o fulano apanhou a vacina, mas mesmo assim teve o Covid.
É preciso perceber que a vacina não evita com que a pessoa tenha Covid. O objetivo da vacina é para que, se a pessoa for infectada, não esteja com complicações, como por exemplo, que é lixo. Eu vi uma estatística da Alemanha que as camas dos cuidados intensivos atualmente são 88% com casos de pessoas não vacinadas e só 12% com pessoas vacinadas. Acho que isto A lógica devia dizer se o risco é o mesmo, é 50-50. Exato. Ou mesmo mais, porque há mais alemães que metade que são vacinadas, então devia ter mais, mas a vacina evita complicações. É verdade. E eu só posso dizer ninguém quer ter complicações, porque não é engraçado. É engraçado. Eu acho que devem todos escutar o Sr. Luís, porque, como eu disse, é a única pessoa aqui que não só teve o Covid, mas teve uma das formas mais graves de Covid, que recorreu à intubação, que é raro e é uma das coisas mais complicadas. E ninguém quer passar por isso. E eu vi as pessoas ao meu lado, mesmo temos maiores coisas para fazer da nossa vida que passar 8, 10 dias nos cuidados intensivos. Meu Deus. Pode ir para a próxima? Aqui eles perguntam em relação à perca de memória. Se isso é comprovado cientificamente. E se sim, se ela é provisória ou não. Pois, mas Não me lembro. eu queria começar com esta. Resposta teve alguma perca de memória, Sr. Luís? Pronto, eu não senti até agora uma perda de memória do tempo antes de entrar no hospital. Certíssimo. Eu lembro-me de tudo. Depois de entrar no hospital, eu não sei muito bem o que se Esteve em passou. coma, atenção. Sim, Esteve em coma. Estive em coma e tive muitos medicamentos sedativos, e isso faz que a memória está um bocadinho maluca. Mas do tempo antes do Covid, não tenho tudo. Acho eu. Eu só vou aqui acrescentar que cientificamente que eu saiba, não vi nenhum documento oficial que comprove que há estas sequelas. Então não posso afirmar que, cientificamente que o Covid causa uma perca de memória. Eu posso afirmar, por exemplo, casos comprovados que o Covid causa uma perca do olfato. Que para muitas pessoas pode recuperar mais cedo e para outras pode recuperar mais tarde. Se calhar há umas mesmo que se calhar podem não recuperar assim tão rapidamente. Mas da memória, não me lembro de ter lido nenhum documento oficial, que são as guidelines em medicina, como a gente chama, que fala que o Covid deixa essas sequelas. Por isto é que eu também perguntei aqui ao Sr. Luís e a pessoa que podia nos dar aqui este feedback. Como a gente anda hoje em dia em um mundo que as verdades são transitórias, Sim. hoje é verdade uma coisa e amanhã já não é, Pois. então vamos colocar em aberto. Exato. Por enquanto, não há nada comprovado. Exato. Cientificamente, Então, nada. Por enquanto, nada. Então não vamos falar que é mito ou que é Exatamente. verdade. Está em aberto. Exatamente. Por enquanto, não sabemos. Eu acho que durante os próximos 10, 15 anos vamos ter tantos trabalhos científicos sobre o Covid para Provável, conhecer melhor o que se passou e vai ser muito interessante. Vamos ter estatísticas, vamos ter análises, mas hoje é muito cedo para dizer isso. Eu já acho que sabemos muito para o pouco tempo que tivemos. O senhor principalmente. Sim, mas se falarmos do cancro, há quantos anos existe o cancro? E ainda não sabemos tudo, não é? Mas pronto, eu acho que vamos aprender mais coisas. Eu concordo com o Sr. Luís, até porque o Covid não foi só uma doença. O Covid afetou vários fatores da sociedade. Sim. Um deles, que é o mais importante, económico. Daí a gente ter muitas informações do Covid e não tantas como, por exemplo, do campo. Está a perceber? Porque havia interesses da sociedade em resolver a situação que é o Covid. Os alunos nas escolas, os meus 3 filhos foram para a escola ou ficaram em casa, não viram os amigos durante quase um ano, o que é muito estranho para um jovem de 15 anos. É o período onde nós saímos para casa a ver o mundo, a cidade, a descobrir meninas. Ele não tive
estive em casa, não é? Isso vamos ter coisas sociológicas, sociais que mudaram, não? E que vão ser infectados ou afetados. Não, eu estou de acordo, isso tive efeitos em outras áreas da sociedade. Daí este interesse todo e esta informação toda, porque a gente foi bombardeada com muita informação. Também na tua profissão de médicos e de enfermeiras que trabalham nos cuidados intensivos, o trabalho virou-se muito mais difícil e cansativo. Eu tenho uma prima que é enfermeira. Quando ela manda uma fotografia antes de entrar no seu trabalho e depois, ela parece 5 a 10 anos mais velha. Concordo plenamente. O cansaço é visível. É visível, porque as pessoas têm que saber nos cuidados intensivos a temperatura é de 24 graus. E depois um fato que a gente usa, os óculos, as máscaras, são condições que sinceramente de trabalho desgastante. Sim, eu nunca vi um dos meus médicos sem o fato normal que ele tem, um fato de proteção por cima que deita fora quando sai da zona Covid. Óculos. Ele tinha óculos, máscara, viseira e top. Matou com chapéu. Pronto, se metes isso e vais num local com 24 graus, sentir o calor, sim. no forno, o seu próprio calor. Sim. E isso cansa muito, muito. E estive a falar com muitas enfermeiras e médicos que cuidaram de mim e eles todos disseram: é o calor que me mata. Eu vou aproveitar aqui esta deixa do Sr. Luís. Eu sei que não faz parte das perguntas, mas pode deixar aqui um apelo à sociedade em geral, que é preciso valorizar o trabalho dessas pessoas. Sim. Essas pessoas têm família. Muitas dessas pessoas, por exemplo, viviam com os pais, tiveram que abandonar a casa dos pais e tiveram que alugar outros lugares. E isto não era pago por outras pessoas, seriam do bolso dessas pessoas. Então acho que é preciso a gente começar a pensar um bocadinho mais nos outros e respeitar o trabalho das outras pessoas. Acho que isto é importante. Eu quero dizer alguma coisa sobre isso, porque é muito importante por mim. Eu saí dos cuidados intensivos, eu estive a pensar, olha, eu vou-me sentar num café e o médico que salvou a minha vida, Já está trabalhando. não, senta-se ao meu lado, eu não vou conhecê-lo, porque nunca o vi conhecer, sim. sem máscara, sem viseira, só vi olhos. E nunca vou poder dizer obrigado a estas pessoas que durante 10 dias, 8 dias nos cuidados intensivos fizeram tudo por mim. Fizeram tudo. Eu tive assim, fizeram mesmo tudo, mesmo a barba e todos os... Eu acho que devemos dar o reconhecimento que essas pessoas também têm vida e há muitas pessoas que perderam a vida a tratar de doentes Covid. Há muitos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde que morreram a tratar dessas pessoas. Mas infelizmente a sociedade não... Eu estou de acordo, devemos ter um grande reconhecimento do trabalho dos trabalhadores da linha da frente. Todas as pessoas. Mesmo os que limpam as salas de... desinfetam, porque eles estão lá. Certíssimo. Por isso é que eu disse todos. E eles estão no salário mínimo e muito difícil e têm um trabalho de risco e ajudam as pessoas que não podem fazer nada neste momento. E eu acho que merecem grande reconhecimento da sociedade. Uma salva de palmas aí, galera, vai tomar aí. Enfim, Thiago. É provável que as pessoas perdem cabelo depois de ter Covid? Perder cabelo? Essa aí foi uma pergunta que mais de uma pessoa me fizeram. Não, acho que ainda está tudo. Talvez. Vou usar aqui as palavras. Era mal para ti. Eles ficariam sem emprego, mano. Atenção, Covid! Pois, eu vou usar aqui a palavra do meu amigo Jefferson. Diz de passagem um grande barbeiro, muito bom. Eu acho que, para já,
para já, até agora, não me lembro de ter visto nada aprovado com esta perca do cabelo que chamamos de alopecia. Para já, deixem aberto, não tem, e se for mentira, ou se alguém teve esse problema, temos aqui o Sr. Luís, por exemplo, que teve o Covid. Nunca ouvi falar disso. E eu ainda corto o cabelo dele. Então, é algo que eu acho que até agora... Alguém se fizer mal, Não existe. Enfim, vocês acham que o Covid foi causado de propósito? Não sei. Pois, lá está. Eu acho que uma boa resposta é, como acho que no princípio já tinha dito, até onde eu sei, o Covid já existia na China. Exato. Já existia, até onde eu sei. São informações que nos chegaram, que a gente sabe. Mas o que se passou lá atrás, eu não posso afirmar com certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque há muita coisa que não foi bem passada, muita informação. Por exemplo, não foi bem explícito. Pode ser que a China sabia de coisas que os outros países não sabiam. Pode ser. Mas é como eu disse, eu não sinto com propriedade de falar de uma coisa que eu não tenho bases para dizer. Então eu não posso afirmar com certeza que foi algo criado. Mas que houve muitas coisas ocultas, houve coisas ocultas, mas isto eu acho que há uma parte da vida que nos dizem que o tempo é o melhor remédio. Eu acho que só o tempo nos dirá se foi algo criado mesmo ou não. Infelizmente, se calhar. Pois, exatamente. Não fecho, não abro parênteses, mas é que eu me disse, se calhar o tempo nos poderá dar uma resposta mais fidedigna. Para já não posso afirmar nada disso. Também não cabe ao médico, nem ao senhor que teve Covid a responder isso. Isso é política, isso é FBI. Exatamente, coisas. A gente trata de sintomas, trata de pessoas. Tudo o resto. Eles trazem, nós tratamos. Tudo o resto vocês tratam. Não nos compete. Por isto é que eu acho que só o tempo dirá. Por exemplo, hoje eu não estou a falar da China. Eu acho que todo mundo já reparou que o Covid começou, falávamos todos da China. Mas depois de um tempo a China fechou-se. Entretanto, a gente ouve falar da vacina pelo mundo afora. Exemplo, o Brasil estava num período de vacinação massiva. Mas o que a gente sabe da China? Nada. A gente sabe se a China vacinou. A gente sabe que vacina a China usou. Tem uma vacina, acho Sino não sei o quê. Mas nunca foi falada com a mesma propaganda que foi falada de outras vacinas. Está a perceber o que eu quero dizer? É verdade. Então, acho que é uma incógnita. Sim. 3 pontinhos aí. Pois. Continuará esse tópico. Exatamente. Mas... Como disse nas gírias, cenas do próximo capítulo. E não, saber ou não saber não vai mudar nada na nossa vida. Exatamente. Mas, agora já é tarde para saber isso. Já está cá, temos que fazer cuidado com o vírus aqui, hoje em dia. Nunca vai mudar nada para nós, a saber se foi de propósito ou não. O que é triste é que há muitas pessoas que com o Covid perderam tudo. Sim. Há empresas que fecharam, essas ficaram sem negócios, essas que não conseguiram ser mantidas nos empregos. Percebe? E como eu disse, vou repetir, há muitos interesses. Infelizmente, nós não estamos em condições aqui deste lado de dizer taxativamente que foi isto ou que foi aquilo. Mas uma coisa é certa, todos nós vimos e podemos comprovar. Muitas pessoas ficaram sem empregos. Exato. Muitas pessoas perderam poder de compras. As coisas tornaram-se mais caras, certo? Estamos todos a viver isto. Aliás, você sabe muito bem, eu converso muito contigo. E muitas eu quase fechei a loja. E muitas pessoas ganharam com isso. Exato. A gente viu todo mundo como é que estava o preço do álcool gel. Todos nós vimos como é que estava o preço das máscaras. Então, acho que estão a perceber o que eu quero dizer. Há aí muitos interesses a jogar. E de um tempo para cá, as máscaras, os preços diminuíram drasticamente. Os testes de PCR já não são tão importantes como eram antigamente. Há N fatores. Infelizmente, é o mundo que a gente vive. Exatamente. Eu posso mudar a ordem aqui? Pode. Por causa do assunto. No caso de uma reinfecção, os sintomas eles são mais leves? Pois, o Sr. Luís teve o Covid quantas vezes? Desculpe. Quantas vezes é que o Sr. Luís teve o Covid? Uma vez? Uma vez só. Bom, uma reinfecção, dizer que a reinfecção é mais grave do que a primeira infecção, também não é bem por aí. Porquê? Quero com isto dizer, há pessoas que podem ter o Covid pela primeira vez, como dissemos agora, e não tinham tido muitas complicações. Mas que depois voltaram a ter o Covid e que dessa vez foi mais complicado. Eu como, por exemplo, a dose da vacina. Pessoas que apanharam a primeira dose não sentiram nenhuma queixa, nem no braço. Mas que apanharam a segunda dose e sentiram queixas. Eu, por exemplo, apanhei as 2 doses e não senti nada.
Mas eu tenho amigos que apoiaram a mesma vacina que a minha e que disseram que tiveram mais dificuldades na segunda dose. Mas eu nem na primeira, nem na segunda não senti nada disto. Quero com isto dizer que não é algo taxativo, que a reinfecção seja mais grave que a primeira infecção. Pode ser o contrário também. Sr. Luís? Sim, Claro. não posso dizer nada sobre mim porque eu só tive uma vez. Como voltar ao normal possível? Foi uma das perguntas também que eles fizeram. Do ponto de vista de vocês, o que vocês acham? Poxa, a gente tinha que seguir por esse caminho, acho que assim seria bacana, a um normal possível. Para a sociedade ou para a pessoa infectada? Excelente pergunta. Podemos olhar os dois lados da coisa. Pronto, pessoas infectadas. Temos que dividir mais uma vez, e o Walter disse já isso várias vezes. Há os casos não graves, sem complicações. Eu acho que a maioria destes vai andando com a vida, porque tem 2, 3 dias de febre. Há alguns casos que têm efeitos mais compridos, leves. Tenho uma amiga que tive que quando faz esforço físico transpira muito mais. E já passaram-se 3 meses. Então, isso são efeitos long term, post-Covid, que podem acontecer. Para as pessoas com complicações como eu preciso de reabilitação ou a fisioterapia, porque eu perdi 13 quilos em 8 dias de cuidados intensivos. Foram músculos, na maioria, e não vão fazer isso para tratamento ou para perder peso, não vale a pena, porque depois, para entrar para casa, para voltar para casa, tenho que subir esta rampa. Eu, em cima da rampa, sou A respiração, certo? a respiração, porque eu sinto ainda uma limitação na respiração. E os meus músculos das pernas, dos braços, antes tive de fazer musculação, consegui levantar 12, 15 quilos com um braço. Agora estou em 8. Então perdi 25, 30% dos meus músculos, ou da minha força. Eu faço fisioterapia 3 vezes por semana para reganhar a força muscular e o volume dos pulmões. Eu acho que eu tenho a sorte por um momento que não tenho efeitos psicológicos post-Covid. Conheço pessoas que têm, que não podem concentrar-se e tal. Eu tenho mais cansaço. Se eu trabalho, eu comecei há 10 dias de trabalhar, tenho depois 3, 4 horas um cansaço e tenho que sentar-me, deitar-me para 15 minutos, 30 minutos para descansar. Eu sei que há pessoas que ficam 6 a 9 meses fora do trabalho porque não têm a capacidade de concentração. Caraca, depois do Covid, a concentração ficou... Com complicações. Não os casos leves, mas com complicações. Para a sociedade inteira, muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque, pronto, passo para as ruas de Lisboa, há muitas pequenas lojas que fecharam, há muitas pessoas que não têm um emprego. O turismo, Portugal viveu muito do turismo, está muito abaixo, e isso vai precisar muito tempo. Ou seja, um retorno da normalidade possível para já é quase impossível. Gradualmente. Exatamente. E eu acho que é muito importante o que diz aqui o Sr. Luís, que disse muito bem, que é preciso aqui dividir os casos graves e os casos ligeiros e depois a sociedade no geral. Não quero ser repetitivo, vou dar exemplo, por exemplo, de casos que eu já vi. Há pessoas que até agora, por exemplo, tiveram Covid, que têm um cansaço muito fácil, que têm que beber mais água. Não quero dizer que essas pessoas não possam vir recuperar
as suas capacidades, as suas autonomias que tinham anteriormente, mas lá está, é uma coisa que é progressiva. O Covid também precisa que a gente tenha paciência e que a gente faça os cuidados que são necessários. Quero com isto dizer, procurar os profissionais, como está a fazer aqui o Sr. Luís, está a fazer essa reabilitação. Eu acho que o segredo é isto, e vamos concluir que é uma coisa que vai voltar, mas se calhar não para já. E nós temos um problema, a sociedade de hoje, nós queremos tudo para já. E precisa às vezes ter um bocadinho de paciência, que as coisas têm que seguir os seus termos legais. Leva tempo. É um processo que vai levar algum tempo. E as pessoas não devem puxar demasiado. Temos que dar-nos tempo. Eu tenho que me dar tempo para a recuperação. Normalmente eu devia ir de viagem para a Alemanha e para a Etiópia. Não vou porque é ainda demasiado cedo. Ainda vou esperar um mês. Ou seja, não se cobrar tanto, esperar o tempo que é necessário. Se dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. Tem que perceber isto. É isso mesmo? Vou partilhar duas perguntas que são parecidas. Em relação a cuidados pessoais, Sim. se ajuda a fazer exercício e mudar a alimentação? Pois, eu sou da opinião que, vou voltar a repetir, acho que durante a entrevista vão ouvir sempre esta frase, que é o que eu aprendi desde a minha formação na faculdade, meus professores a dizer, a medicina não é preto no branco. As coisas não são, que se for isto assim, será assim. Não. Dou um exemplo, as pessoas que podem ter uma doença, eu também ter a mesma doença que esta pessoa, e o tratamento que for para mim, não se surtir efeito a outra pessoa. Então, a alimentação, o exercício, podem ajudar em que sentido? No sistema imunológico. Sabemos nós que temos um sistema imunológico. O sistema imunológico é o quê? É mais nada menos que polícias do nosso corpo. Estamos mais fortes e quando há uma invasão de um organismo que é estranho, reage de uma forma e evita que a gente fique doente com mais facilidade. Os exercícios e a alimentação, o que é que fazem? Fortalecem. Pode ser que, tendo um sistema imunológico mais forte, o risco de apanhar a doença não quer dizer que a pessoa não vai apanhar, mas fica um bocadinho mais difícil o vírus apanhar. Está a perceber? Quero com isto dizer que a alimentação, exercícios físicos são importantes não só para o Covid, mas para tudo o que é a vida como ser humano. Uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, uma pessoa que tem horas de sono, que é a higiene do sono regulada, tem menos probabilidade de apanhar várias doenças, que não só o Covid. É isto que eu quero tentar passar aqui a informação. Pronto, no meu caso, eu perdi 20 quilos da minha própria iniciativa no ano antes de ter Covid. Com exercícios, com mudança na minha alimentação. Eu tenho certeza que se não tivesse perdido estes 20 quilos e apanhar Covid, ia ser muito mais complicado para mim. E o facto que já tive 20 quilos menos, já tive mais saudável, se calhar salvou uma vida, não sei, nunca posso saber, mas ao menos não tive grande obesidade quando entrei no bloco. E mais complicação viria. Sim, mais complicação. Então é isto aí, amigos, a alimentação, exercícios físicos não ajudam só para o Covid. Eu sei que o nosso foco é o Covid, mas é preciso perceber que ter uma boa alimentação, praticar exercícios, ficar menos tempo colado ao celular, mais tempo a andar e a correr, fazem um bem muito, muito bom. Hoje em dia o que o pessoal mais usa é isso e menos isso. Acho que faz toda a diferença sim. Enfim. É a 10, né? Essa condição vai afetar a vida no futuro e de que forma? Ou seja, isso prolongando-se mais tempo vai afetar o nosso amanhã, ou seja... Eu não sei, eu viajei Só muito até falou do antes. seu filho, né? Sim, pronto, há várias coisas. Eu viajei muito antes e foi sempre um bocadinho estranho ver pessoas do Japão com máscara. Eu sempre me disse que estranho, o que pensem de nós? Achem que somos sujos, mas ao final, hoje em dia, no aeroporto, eu sempre vou de máscara, claramente. E de lei também, mas nunca ia sem. Lavar as mãos.
Nós, mesmo se todos tivemos uma educação de higiene, mas quantas pessoas eu vi no aeroporto ou nos sítios públicos a sair das casas de banho sem lavar? Mas estava especialista aqui, que eu acho isto muito importante isto. E hoje em dia já mudou. Eu vejo muitas pessoas a utilizar o gel antes de entrar no supermercado. Eu espero que vai ficar. Eu quero que isso vai ficar. Isso é positivo. Há coisas negativas. Eu acho que as crianças, especialmente entre 10 e 18, vão precisar de tempo para acostumar-se desta vida, porque eles faltam de uma educação social, de uma parte da educação social. E eles gostam de contacto. Sim. E este vírus veio separar. Eu acho que isso vai ser o mais difícil e ainda não está muito na discussão pública, este facto das crianças entre 10 e 18. É o período mais complicado, acho eu. Os velhotes também é um caso difícil. Muito difícil. Sozinhos nos lares, sem visita e tal. Até em casa, né? Ou em Alguns casa, em em casa, sim. Eu acho que isso são os... E claramente quando a minha filha vai ter filhos e vai contar deste período que ela ficou em casa com máscara e não tive contacto, vai ser como eu conto aos meus filhos o período quando o muro de Berlim caiu ou abriu-se o bloco da União Soviética. E tal. São eventos mundiais que vão ficar na memória das pessoas. Ou seja, vai mudar drasticamente a nossa cultura. Quer dizer, já está mudando. Exatamente. Eu acho que as companhias aéreos estão a pensar que vai levar 5 a 7 anos para voltar ao nível de viagens antes Covid. Sim, eu acho que vai demorar 5 a 7 anos que vamos voltar a uma atividade de turismo e de viagens antes Covid. Eu acho que vamos mudar hábitos. Por exemplo, eu não sei se vou ainda em grandes hotéis com salas de jantar com 300, 400 pessoas. Não sei, se calhar vou mais para um Airbnb com as pessoas mais próximas para ficar em equilíbrio. Eu acho que isso vão ser as coisas que vão mudar. Eu concordo com o Sr. Luís. Eu acho que haverá mudanças, como há mudanças, estamos todos aqui a observar, estamos a viver todas essas mudanças, mas também há lados positivos dessas mudanças. Uma delas é a higiene. Houve várias vezes que a gente ia, às vezes, num restaurante e via as pessoas a ir na casa de banho e lavavam as mãos, mas hoje já lavam mais as mãos. Então há também um lado positivo disto, as pessoas começaram a ter mais higiene, que é importante que a gente tenha mais higiene não só pelo Covid, porém outras doenças, porque o Covid não é a única doença que existe, há várias doenças. Agora, o lado negativo é o que também já estamos todos a sentir, temos as coisas muito mais caras, temos um impacto na nossa economia muito mais caro, o poder de compra das pessoas diminuiu drasticamente. Vamos voltar àquela conversa, precisamos é de tempo e saber lidar, porque as dificuldades estarão sempre à frente de nós. O que faz diferença é a forma como a gente lida com as dificuldades. Isto é que diz tudo. Então, é isto aí. O comentário que eu queria fazer em relação à fala do Luís é o seguinte: eu sou professor de escola, dou aula de música numa escola de primeiro e quarto ano, de jardim de infância. E eu acho que o leque de idades é muito maior do que entre 10 e 18. Porque eu percebi ano passado, na primeira quarentena, foram 4 meses em casa. Sim. E as crianças, quando a gente voltou em junho, que era antes do verão, isso, não sabiam brincar na escola. Eles não sabiam brincar. Davam alguns brinquedos, faziam algumas coisas, e algumas preferiam olhar, outras brincar, do que brincar. Porque eles só se faziam em casa. Abriram o YouTube, veio vídeos de criança a brincar e brinca. Hoje está mais fácil,
tá mais tranquilo, porque não, o impacto, elas já tiveram um tempo para se acostumar. Mas ainda eu vejo ainda, e os professores, a gente vê muitas coisas daquela dependência digital. Não é só entre os adultos, mas as crianças elas dependem muito disso. Então nós promove muita oficina de lama, slime, aquela areia cinética, para elas irem se desenvolvendo e tirando um pouco da própria ansiedade que isso causa. Né? Sim. Causa muita ansiedade. É uma das doenças causadas pelo Covid, ansiedade. Tem razão, eu concordo que brincar é uma coisa que se perde rapidamente. O meu filho tem hoje 11 anos, 2 anos atrás tinha 9. Ele está muito digital. Pronto. Lá, mais uma vez, há riscos, porque ele não sabe fazer muitas coisas manuais. Há também, como dizer, chances, Oportunidades. sim, porque ele hoje, com 11 anos, já sabe tratar do mundo do computador, sabe encontrar coisas na internet e sabe regras digitais. Lado positivo. Sim, é o lado positivo que eu vejo e que vai facilitar para ele algumas coisas, mas a combinação claramente é complicada. Eu acho que, pelo menos eu enquanto educador, eu vi isso, muito isso. E afetou dessa forma, elas estão assim, muito mais atentas nas coisas, elas pegam muito mais rápido, porque a internet é tudo rápido, o computador é tudo rápido. Sim. Mas eu percebo um pouco disso, e é algo preocupante, por exemplo, o Jefferson é pai agora, e a tua filha nasceu numa era de Covid, uma era que as pessoas não se abraçam muito mais. Tem um complemento daqui de Portugal, que são 2 beijinhos, daqui a quanto tempo? Os meus filhos estão contentes, nunca gostaram de dar beijinhos. Agora tu imagina para os solteiros, que se aproveitavam dessa tática. Acabou! Sim. Os meus filhos foi sempre engraçado, porque quando fomos para os avós portugueses, os avós sempre queriam dar beijinhos e os meus filhos deram a mão. Agora já é normal. Nossa cultura também no Brasil é assim que seu filho nasce, a primeira coisa que faz é apresentar para todo mundo, né? Ou seja, para a igreja, os amigos. E minha filha nasceu, eu fiquei 2 meses trancado. Ou seja, para ela pegar uma maturidade um pouco maior, ou seja, o corpo, se fortalecer, para depois ela ser inserida. Culturalmente vai afetar a gente muito mais, né? Culturalmente, ou seja, do beijinho, Começamos a ficar um bocadinho mais longe uns dos outros. Lá está, porque é uma doença que transmite por contactos, são pequenas partículas. Exato. Eu quase para a primeira vez, sexta-feira passada, fui jantar com amigos, com uma outra família. E claramente, normalmente, eu ia dar beijinho à senhora. E até à criança. Não fazemos o fist bump. Bom, considerações finais aí, seu Walter. Pronto, o meu ponto Aconselhamento, à vontade. O meu ponto de vista aqui, o meu conselho para as pessoas, eu acho que o Covid fez mal a todos nós, mas deixou uma coisa muito importante, eu espero que as pessoas tenham aprendido com isto, que a vida é curta, que hoje podemos estar aqui e amanhã Nós já não. ficamos pequenos. Pois. E que nós não somos nada, que estamos a falar de vou dizer um inimigo, como diriam os militares, invisível. Estamos a lutar com algo que a gente não conhece, não sabe. Então o meu conselho para as pessoas é respeitar mais uns aos outros, estressar-se menos por coisas mínimas, que é coisa muito mais importante que isto. Do meu ponto de vista, não há nada mais importante que a saúde, é o que eu penso, e sermos mais responsáveis, porque eu acho que a responsabilidade também foi um dos fatores que fez com que a gente tivesse o níveis de Covid, casos muito elevados, porque as pessoas pensavam muito mais em si do que na sociedade, esquecendo-se elas que a sociedade é que faz de nós o que a gente é, porque muitas pessoas tiveram impacto nas suas vidas, porquê? Porque a cidade fechou-se. Então é preciso que as pessoas parem de pensar um pouco
um pouco menos só em si e pensar no conjunto. Porque eu acho que todo mundo viu no tempo de Covid, havia muitas pessoas que tentavam encontrar formas de furar quarentenas, de fazer festas. Não é que eu não gosto de festas, mas eu acho que vivemos numa sociedade. Sim. E nós temos direitos e também temos deveres. As pessoas conhecem muito bem os seus direitos, mas não conhecem os seus deveres. Então eu acho que é importante começarmos a exercitar mais um bocadinho o que diz a Bíblia, o amor ao próximo. Isso é isso que eu tinha para acrescentar. Falando nisso aí do amor ao próximo e citando a Bíblia também fala, né, que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraços. Então, esse é o tempo de afastar-se. Eu acho que... Estou muito de acordo com isso. Se calhar, da minha experiência pessoal, queria dizer, você tem que evitar de ter Covid com complicações. A única maneira de evitar isso com uma certeza quase 100% é ter a vacina. Então, vão ter a vacina, isso vai evitar que vão ter que ir aos hospitais com complicações. Os espaços nos hospitais são limitados e vão sempre ser limitados, e isso não ajuda a ninguém. E mais uma vez, passar para isso e não é fácil para uma pessoa. Quando eu saí do hospital com 13 quilos menos e com cara cansada, o meu próprio filho quase não me reconheceu e tive medo de mim. Eu acho que todos têm interesse de evitar isso e, por mim, a única maneira de verdadeiramente evitar isso é levar a vacina. Uma vez eu tenho um cliente meu aqui também, que ele é enfermeiro, ele falou assim que uma forma de além da vacina, de precaver, é tomando aquele centro, né? Tem um multivitamínicos que é muito bom para todas as vitaminas do corpo. Claro, o sistema imunitário, o Walter disse várias vezes, é importante fazer desporto, comer vitamina C, ir ao sol, vitamina D. Vitamina D. Vitamina D. Eles falam muito pouco disto, mas é importante. Vitamina D. E é grátis, não se paga. É sair de casa. Em Portugal é grátis. Na Alemanha nós temos que Exatamente. Há países que as pessoas têm que ir. Como é que chama aquilo? Aquelas máquinas para fazerem solares? Sim, ou vamos comprar comprimidos de vitamina. Isto, está a perceber? Já é mais artificial. Há pessoas que vão bronzeando em aparelhos, em máquinas. Isto pode causar até cancros da pele, por exemplo. Mas vitamina D, muito fácil. Vão mais para fora, não ficam sempre em casa. Isso tudo ajuda para ter uma saúde maior e evitar complicações. Mas não evita a vacina. É verdade. Bom, Muito bom. Obrigado. senhores, muito obrigado por ter visto. Dr. Walter, muito obrigado ao senhor por ter ajudado a nós. Muito obrigado. Senhor Luiz também, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço novamente por vocês estarem aqui. Continua acompanhando a gente. Eu vou colocar nas redes sociais e as redes sociais deles embaixo no vídeo. Acompanhe eles também aí, tá bem? Muito obrigado. Obrigado, galera. Fui!